Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. É isso mesmo, se preparem, vamos juntos desfrutar desse Pam, pam. O Placar Esportivo está entrando no ar com muita alegria, muita mesmo. Alta astral, energia positiva. Porque você que está na sua casa neste momento ou em qualquer lugar do nosso Brasil, do mundo, através do nosso site placaresportivo.tv.br, nos acompanhando ao vivo, se prepare. Desfrutarei junto com você de um programa que nossa equipe prepara pensando em quem, hein? Claro que é você, meu amigo e minha amiga, que nos respeita e nos dá a sua hora de qualidade todos os dias. Antes de tudo, o meu agradecimento sempre vai a Deus, para que Ele nos dê sabedoria, tranquilidade, entendimento e muita energia positiva. Porque é isso que vamos emanar aqui dentro desse estúdio, para que chegue e contagie a sua residência neste momento. Vamos juntos, temos muito conteúdo e, claro, nossa produção sempre prepara um quiz polêmico, algumas perguntas pertinentes e essa eu tenho certeza que você de casa deve estar também se perguntando. Na sua opinião, Dorival Júnior, que já acompanhou 2 jogos in loco do menino Ney nesse regresso ao Brasil, deve convocar Neymar Júnior nessa sexta-feira? A seleção que vai jogar dia 20 de março em Brasília contra a seleção da Colômbia. Será que o Neymar vai ser convocado? Até o momento ele fez 6 jogos com a camisa do Santos, 5 a titular, foram 15 passes decisivos, 3 assistências e 2 gols, uma média de 1 gol ou uma participação de gol por partida. E você aí, manda sua mensagem no 629-9528-3890. Convocaria ou não convocaria o Neymar? Eu já tenho a minha opinião. Daqui a pouquinho eu vou externá-la para você de casa. Então aumenta o som, produção, porque junto do nosso amigo e amiga que está em casa, nós vamos chamar Bruna Medeiros, porque ela sempre traz detalhes do que rola lá nos Estados Unidos. Vai, Bruninha! Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo do que de melhor rolou na NBA nesse final de semana. Vou começar com os 2 principais confrontos aí desse final de semana, com o Memphis Grizzlies enfrentando o Cleveland Cavaliers e perdendo, e também o Lakers enfrentando o Nuggets. Ô, Bruna Medeiros, que qualidade, hein? Que detalhes sucintos você traz pra gente sempre dessa bola laranja nos Estados Unidos. Confesso que eu acompanhei o jogo, o clássico, né, da Conferência Leste, entre Celtics e Knicks, que jogassem. Faltou uma assistênciazinha, um passe ali pro Jason Tatum fazer o triplo-duplo ali, mas foi muito bom o jogo, muito. Por isso que prova que os 2 times estão lá na 2ª e 3ª colocação. Na Conferência Leste, Cavaliers disparado, Celtics, Knicks, Pacers e Milwaukee Bucks e Detroit Pistons. Os Pistons, que o ano passado foi o pior time, hein? Ele vem tendo uma reação incrível. Cuidado com esse time do Detroit. Lá na Conferência Oeste, o OKC, o time de Oklahoma voando baixo também. Os Memphis de Ja Morant. Deu uma briga, rapaz, ontem o time do Memphis contra os Cavaliers, nossa senhora. O Denver Nuggets, que perdeu esse final de semana, os Lakers, e o Houston, que já teve até na liderança dessa conferência, agora está na 5ª posição, e os Clippers ali em 6º. Vemos o time do Jimmy Butler e Steph Curry na 9ª posição, mas tá subindo. Vamos lá, os confrontos daqui a pouquinho, você pode acompanhar o bom jogo dos Pistons contra os Clippers, hein? É um jogo interessante, esse time do Detroit, que joga em casa, na sua arena hoje, tá chamando a atenção. Vamos para Oklahoma também, onde o time que é vice-líder da conferência, o OKC, enfrenta os Timberwolves, o time de Anthony Edwards, lá em Oklahoma. Jogaço, hein? E também, por que não, acompanharmos lá em Indianápolis os Pacers contra os Nuggets. Você pode acompanhar, as horas estão aí na tela, ó, e daqui a pouquinho em loco, mas não se preocupe, se você não assistir, amanhã no nosso programa Placar Esportivo vai ter tudo isso para você. Sabe que aqui a gente fala de todos os esportes. Antes de eu ir pro intervalo, produção, por gentileza, o quiz novamente, porque eu tô com essa dúvida na minha cabeça. Você aí, será que a nossa equipe convocaria Neymar? Na sua opinião, Dorival Júnior deve ou não convocar ele nessa sexta-feira? Os números do menino Ney no regresso ao Santos está na tela para você ver como anda o rendimento dele. 432 minutos até o momento, Neymar jogou. 629-9528-3890 é a linha que conecta você conosco aqui do programa Placar Esportivo.
Agora sim, vou beber uma água, aí na volta se prepare. Nós vamos diretão até às 19h30 com muita informação de esporte para você. Até já. Estamos de volta com o nosso placar esportivo. Daqui a pouquinho, neste lugarzinho aqui, vamos ter ele, Dr. Luiz Eduardo Souza Mendonça, o nosso doutor do programa Placar Esportivo, com o seu quadro Placar do Coração. E eu adianto para vocês, hoje o tema está, muitíssimo bom. Temas pertinentes que pode se identificar com você do outro lado. Então sabe o que você tem que fazer, né? Acompanhar o nosso programa, porque daqui a pouquinho ele vai estar ao vivo aqui trazendo mais assuntos sobre a saúde desse órgão do coração que é tão importante pra gente. Vamos juntos! O Goiás Esporte Clube, dentro do estádio Ale Pinheiro, não conseguiu vencer a equipe do Abecate. Lá de Ouvidor, veio até Goiânia e conseguiu arrancar um ponto, que lhe colocou entre os 8 melhores times da competição. A Abecate consegue a classificação no seu primeiro ano dentro da competição principal do nosso estado de Goiás. O time de Ouvidor até que saiu perdendo. O Goiás criou várias oportunidades, teve chance de fazer 1, 2, 3, mas não fez. E a Abecate, no segundo tempo, com uma bola parada, consegue o empate que já lhe dava garantias de entrar no G8. E assim, consegue um gol através dessa cobrança de escanteio no primeiro poste. Após um desvio, a bola só para Romário colocar dentro da baliza do goleiro Tadeu e depois, sob vaias, o seu torcedor impaciente começou novamente a criticar Jair Ventura. Ai, ai, ai. Será que o Goiás, esse gigante adormecido, não vai acordar? O campeonato vai entrar numa fase de mata-mata. Daqui a pouquinho você vai ver os confrontos, os horários dos jogos. E o Goiás vai ter, para mim, na minha opinião, um dos mais difíceis times para enfrentar neste momento. O time comandado por Luan Carlos vem num momento ascendente. Nos últimos 5 jogos, venceu 4. O time do craque de Catalão vem crescendo no momento certo, no momento decisivo. Foi no Zico Brandão e atropelou em umas, nem quis saber os gols, jogadas, criação e teve mais de 58% de posse de bola. Então, para mim é um confronto muito difícil, o craque que já foi campeão em 2004, mas o Goiás tem o peso da camisa e vai ter que mostrar isso já no domingo lá em Catalão. Vamos ver o que disse o professor Jair Ventura. Me conta o que você viu nesse jogo da BK, deixa eu ver. Chegamos à fase final da fase de grupos. Rodamos praticamente o elenco todo e agora a gente chega nos momentos de mata-mata, não só no Campeonato Goiano, como também na Copa Verde. Com certeza vamos pegar muitos aprendizados. Terminamos a fase de grupo como a equipe que mais finaliza, mais o quarto ataque. Então temos que evoluir principalmente nessa questão. Hoje a gente teve o controle do jogo, os caras tiveram 2 oportunidades, né, no escanteio conseguiram fazer o gol. Então, para que a gente possa melhorar esse índice de aproveitamento, já que a gente é a equipe que mais finaliza dentro da competição, mas estamos devendo ali na parte final para fazer os gols. E isso custa caro, como foi hoje, né? Uma vitória praticamente garantida. A equipe deles jogava pelo empate para classificar, mesmo perdendo no segundo tempo, não vieram para cima, esperaram a gente, né? E numa transição conseguiram o escanteio que conseguiram o gol. Então, como eu falei, o aprendizado acabou, a fase de experiências acabou e agora a gente vai para o mata-mata já sabendo quem é quem, aonde usar, como usar e com certeza a gente vai forte aí em busca agora gradativo, né? A gente tem que primeiro passar das quartas, depois a semi, para que a gente possa chegar na final e dar o título para o nosso torcedor. Jair Ventura continua sempre falando dos números, que é bom, é algo que eu gosto bastante, são dados pertinentes. Um time que finaliza bastante, mas um time que fez apenas 11 gols em 11 jogos. O melhor atacante do Goiás chama-se goleiro Tadeu, com 3 gols. É o artilheiro e vice-artilheiro da competição, com 3 gols, sendo todos eles batidos de pênalti. A verdade é uma só, o Goiás ainda não encantou o seu torcedor. Mas como o Jair disse, acabou as experiências, ele já tem um 11 base na sua cabeça. Espero que o Goiás agora contra a equipe do craque em 2 jogos, lá em Catalão e depois na próxima quarta em Goiânia, consiga chegar às semifinais, algo que no ano anterior não conseguiu. Foi eliminado nesta mesma fase pelo Goiânia, o time que foi rebaixado nessa atual temporada. O
O torcedor quer mais, Jair. Vamos ver se nessa fase de mata-mata você consiga fazer com que esse time vença aí. Vamos ver, né? E o Goiás que tem na quarta-feira um jogo pela Copa Verde. Quem teve assistindo o nosso programa na semana anterior, na sexta-feira, viu que nesse lugar aqui tivemos um mago. A magia, o que ele vê com aquelas mãos, aquele chapéu, previu um resultado que o Vila Nova venceria por 2-1 diante da Jataiense. E lá no Arapucão, o Vila, com a magia do mago vilanovense, venceu por 2-1. Mestre dos magos, o que você viu que nós não vimos? Com um gol de Igor Henrique no segundo tempo, aos 21 segundos, digamos assim, o Igor Henrique, com a magia do mago, fez o primeiro gol em um jogo que o Vila teve muitos momentos bons. Um primeiro tempo incisivo, um primeiro tempo pertinente, pressionante, a saída de bola da Jataiense e na volta do intervalo definiu a partida em questões de minutos. Depois com o gol de Bernardo Chapo de cabeça, um bom tempo de bola, um zagueiro forte, possante, que já faz o seu terceiro gol também, assim como o goleiro Tadeu. Os dois artilheiros dos times da capital são no sistema defensivo. Curioso ou não? Prova os números dos gols também do Vila Nova dentro da competição. Um a menos que o Goiás. Em 11 jogos, o Vila Nova tem 10 gols feitos aí nessa competição até o momento. Depois ele toma esse gol em que o Arilson e o João Vieira não se entendem, não acompanha o jogador ali na entrada da grande área, ele bate no meio do gol, o House em movimento para um lado do canto, não consegue defender, a Jataiense é derrotada dentro de casa e agora vai ter o mesmo confronto reeditado nas quartas de final contra a equipe do Vila. E Lacerda, deixa eu ver qual foi a visão que o Mago viu e você não viu nesse jogo. Põe na tela. Principalmente porque a gente viu várias coisas que a gente conseguiu fazer durante a semana. Em fase de construção ali na primeira a gente conseguiu trazer algumas coisas que nós trabalhamos. Talvez foi um dos jogos que a gente finalizou mais no gol do adversário. Futebol não tem mágica, não é da noite pro dia que as coisas vão acontecer. Poderia ter sido um placar até mais elástico. No primeiro tempo a gente teve a oportunidade de sair vencendo, a gente não fez o gol, voltamos para o segundo tempo, ajustamos algumas coisas que a gente entendeu, principalmente o posicionamento do Igor Henrique, que ele estava caindo muito para o lado esquerdo. Aí no segundo a gente queria ele mais central, mais um meia central para poder cair para os dois lados e pisar na área, né? Coisa que a gente treinou. E aí no primeiro lance do segundo tempo, de um ajuste que a gente fez na semana, sai o gol do Igor pisando na área, né? Não jogaria dessa forma, né? Quem iniciaria o jogo era o Torres, né? O Torres teve uma indisposição e iniciaria o Torres e o Igor no jogo, mas não é nada que preocupe, foi mais uma mal-estar. Então assim, a gente conseguiu trazer muita coisa do treino e fico feliz pela vitória, feliz que os jogadores deram uma resposta. Já falei isso antes, né? Sei que o torcedor cobra por resultado, ele tá no direito dele, ele tá certo em cobrar, mas a gente montou um grupo a dedo, jogadores acostumados a grandes jogos, a decisões. No momento que a gente precisava vencer fora de casa para terminar nas primeiras colocações, esse grupo foi e venceu. E agora são só jogos decisivos, Copa do Brasil, mata-mata de estadual. Tenho certeza que esse grupo vai dar uma resposta muito positiva. O Vila Nova que tem um calendário interessante, hein? Ele enfrenta agora a equipe da Jataiense na próxima segunda-feira, mas antes, na quinta, o Vila vai a Limeira pela Copa do Brasil, como o próprio Lacerda disse. Jogo interessante, vale milhões para os cofres vilanovenses e depois já tem as quartas de finais em questões de 3 dias. O Vila joga quinta contra a Inter de Limeira lá, segunda lá no Arapucão em Jataí e na quinta-feira que vem em Goiânia contra a equipe da Jataiense no jogo de volta das quartas de finais do Campeonato Goiano. Em questões de 7 dias, 3 jogos decisivos para a equipe vilanovense. Será que vai ter bagagem? Precisamos da magia do mago para nos trazer o que ele vai ver nesses 3 próximos jogos do Tigrão. O Atlético Clube Goianiense visitou a Aparecidense e onde todos viam o Dragão super favorito, temido, cuspindo fogo pra cima do Camaleão, não foi isso não. O que se viu lá foi um time apático, um time sem critérios, sem jogo e muito menos deixando o Aparecidense tomar conta da partida. O Atlético não soube jogar no estádio Aníbal Batista de Toledo e com esse gol de pênalti, a equipe da Cidinha fez o resultado que lhe deu a garantia de continuar na primeira divisão do Campeonato Goiano. Ao Atlético, nessa reta de decisão, vale a pergunta: será que Rafael Guanais vai conseguir fazer com que esse time tenha a mesma estabilidade do ano passado?
onde o Atlético perde para o Vila Nova na 4ª rodada e da 5ª até a 17ª, no caso o último jogo da final, ele não sabe o que é perder? Foram 15 jogos consecutivos sob o comando do Jair Ventura e esse ano não temos isso. Um jogo muito bom, um jogo bom e um jogo ruim. A instabilidade, essa inconstância fez com que o Adson Batista, no pós-jogo, dissesse duras palavras ao seu grupo e também ao Rafael Guanais. Confere aí. Olha, primeiro que eu quero até me desculpar com o Goianésia, mesmo porque não tem nada com preocupar com adversários, né? Mas se o Goianésia, se a gente faz a nossa parte, nós tínhamos obrigação pelo investimento, pela a qualidade, né? Mas nós fizemos uma partida pífia, vergonhosa, né? Eu saio daqui vergonhoso. O que me preocupa muito nesse time é a falta de concentração. O time, quando entra desconcentrado, cara, parece que desaprende a jogar futebol. E aí, foi uma partida, assim, vergonhosa. Teve alguns jogadores, não vou citar nomes aqui, que pelo que jogaram aqui hoje, não tem condição de vestir a camisa do Atlético, né? Então, jogador que está ainda buscando se firmar no clube, não se concentra. O cara precisa concentrar para um jogo profissional, né? Entrar, ter concentração. Fato mais positivo foi o menino da base, o Renan, que entrou aqui de lateral, que jogou mais que todos os laterais até agora, né? E a gente tem que fazer essas avaliações. Eu não passo pano para ninguém. Os dois zagueiros até que tentou o máximo, o goleiro ficou assistindo o jogo inteiro, né? Nós não merecemos. O goleiro ficou assistindo o jogo inteiro, jogadores que não estavam compromissados, pediu desculpa ao Goianésia. Adson não passa pano pra ninguém, né? Isso porque o time eliminou o Asa de Arapiraca durante a semana, aí agora lá perdeu pro Aparecidense e já tá assim. O Adson Batista, no seu jeito sincerão de ser, falou isso no pós-jogo. Produção, antes de eu ir ali pra mostrar os gols pelos estaduais, coloca na tela o quiz, porque tem muitas pessoas dizendo aqui pra mim que não convocaria o Neymar. Será? Você aí de casa, na sua opinião, na próxima sexta-feira, Dorival Júnior fará a convocação para os jogos contra Colômbia e Argentina. 2 pedreiras, uma em Brasília, outra com 96 mil ingressos já colocados à venda pela AFA, Associação da Federação Argentina de Futebol. Ai, meu Deus do céu! Buenos Aires vai tremer aquela estádio Monumental de Núñez para Brasil e Argentina, dia 23 de março. Você convocaria o Neymar para esses 2 jogos? Manda sua mensagem, 629-9528-3890. Alô, Danilo, para mim eu não convocaria o menino Ney. Ele ainda está fora de forma, mas lembrando que é o nosso astro que nós temos. Alô, Danilo, parabéns pelo programa. Eu sou o Wagner e daqui do Jardim América estou assistindo o programa com uma qualidade imensa. Manda um abraço para minha esposa, a Joana. Alô, Joana, um abraço para você e para seu maridão, Wagner. E vocês convocariam o Neymar ou não? Manda aí para mim também. Alô, Danilo, estamos em Umas acompanhando. O nosso time aqui vai enfrentar o Dragão em Pedreira. Para mim, eu convocaria o Neymar sim, é o único astro que nós temos na seleção. Vamos só de mais uma? Alô, Danilo, estou assistindo o programa aqui de Ceilândia. Ceilândia, sempre nos prestigiando, um carinho imenso, né? Muito obrigado. É o Carlos falando que convocaria o Neymar, pois é o melhor jogador que nós temos em atividade. Vamos de gols? Os estaduais. Vamos acompanhar como como estão definidas algumas semifinais, quartas, espalhadas pelo Brasil afora. Põe na tela. E tivemos grandes no Campeonato Goiano. O Anápolis bateu o Goianésia. Aos 4 minutos do segundo tempo, André deixou o Anápolis na frente. Depois, Ariel marcou também para o Anápolis aos 11 minutos. E o Goianésia descontou com Jackson Vinícius aos 30 minutos. Final de jogo, Anápolis 2, Goianésia 1. O Yumas perdeu para o Craque. Rafael Lucas e Mauro fizeram os 2 gols do Craque. Final de jogo, Yumas 0, Craque 2. Meus amigos, você viu aí? Fomos para vários estaduais. Primeiro lá em Minas, o Atlético Mineiro com o Rony, jogando muito, voando baixo, eliminou o time do Atlético, que vai fazer a estreia aqui em Goiânia diante do Atlético Goianiense, e vai ter o América Mineiro pela frente na grande decisão do Campeonato Goiano. Mineiro, perdão. Também fomos ao Rio de Janeiro, onde o Flamengo vai ter o Vasco pela frente, o Fluminense e o Volta Redonda. São as semifinais do Campeonato Carioca, que vão ser decididas em 2 confrontos. Palmeiras em São Paulo bateu o Mirassol e conseguiu nas bacias das almas ali a sua classificação. Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians são os 4 times grandes que garantiram classificação também
para as quartas de final do Campeonato Paulista. E no Campeonato Goiano, produção, no meu regional, mostra para mim como que ficou a classificação, por gentileza. Ficou sendo comandada pelo melhor time da competição, o melhor ataque com 15 gols. O time de Anápolis jogou 33 pontos e conseguiu 23 deles. É o líder disparado do Goianão, seguido do Vila Nova com 1 ponto atrás, 22. O Atlético Goianiense ficou a 4 pontos do líder Anápolis. E na terceira posição, o Goiás já ficou a 5 pontos do líder. Em quarto lugar, o Craque 17, em Umas 14, Jataiense 13 e a Abecate de Ouvidor 13. Goiatuba com 13, tá escrito Goituba, hein? É Goiatuba com 13 pontos e a Aparecidense com 12, encerrando ali aquela zona de que ninguém faz nada, né? Na competição. E tivemos ali na zona de rebaixamento Goianésia e Goiânia rebaixados. E um detalhe curioso, viu? O Goianésia e o Goiânia foram os times que mais vezes ficaram nessa zona que tá aí, ó. O Goiânia ficou 9 de 11 rodadas e o Goianésia ficou 7 de 11. Ou seja, eles tinham que cair mesmo, né? Gostaram de ficar ali muitas vezes durante todo o Campeonato Goiano. Deixa eu ver como ficaram os confrontos das quartas de final. Os jogos serão 2 mãos. A primeira vai acontecer no sábado, lá em Ouvidor. A Abecate recebe a equipe do Anápolis no dia 1º de março. O Inhumas recebe o Dragão também no mesmo dia, só que 2h30 mais tarde, às 18h30. Depois teremos Craque Goiás no domingo às 16 horas e a Jataiense com Vila Nova será na segunda-feira. São os jogos de ida. Já os jogos de volta acontecem já na terça, às 17 horas no estádio Antônio Ascioli, Atlético Goianiense em Umas. Na quarta-feira, às 19h30, Goiás e Craque no estádio Ailê Pinheiro. Anápolis e Abecate também será na quarta, lá no Jonas Duarte, às 19h30. E o Vila Nova fecha o jogo de volta contra a equipe da Jataiense, lá no estádio do Oba, nas 19h30 de quinta-feira. O Vila que tem quinta Inter de Limeira, segunda Jataiense e na próxima quinta a mesma Jataiense de volta. Meus amigos, é reta decisiva, ó. É hora de espremer mesmo os jogadores que têm qualidade. Qualidade mesmo é o que eu posso falar com garantias dessa grande marca aqui. A Imperial Ferramentas, comandada por maestria do meu amigo Lucas, ele que está regendo toda a equipe da Imperial Ferramentas, uma empresa consolidada há mais de 25 anos no mercado, com 2 grandes lojas, 2 pontos em Goiânia, Avenida Anhanguera e na Avenida Pedro Ludovico. Você encontra máquinas, extratoras, lavadoras, você encontra ferramentas, caixas de ferramentas, macacos hidráulicos, tudo de grandes variadas marcas lá do mercado, a SATA e dentre outras. Você encontra dentro da Imperial Ferramentas aquilo que você precisa. Olha aí, ó. Olha que caixa de ferramentas completa. É mais do que uma loja, é um shopping. Você encontra tudo, visite. Ou então entre em contato e fale com um dos atendentes no 62-3269-1155. A Imperial Ferramentas é incrível e lá tem tudo o que você precisa, meus amigos. É isso mesmo. Um abraço a toda a equipe da Imperial Ferramentas. Obrigado pelo carinho por estarem aqui conosco dentro do programa Placar Esportivo. E um agradecimento especial ao Lucas e toda a equipe lá da Imperial Ferramentas. Vamos juntos, produção, seguindo o nosso programa, porque o Gabriel Barbosa, gente, o Gabigol, errou vários gols. Mas só que hoje eu li um jornal lá de Sevilha, na Espanha, onde o time do Betis reside, a sua sede, e falaram que é difícil a saída dele. O treinador não abre mão de um jogador que, mesmo não sendo titular, é importante para o elenco e depende de muita burocracia para liberá-lo. Porque o mercado, a janela de transferência na Europa está fechado, ele teria que fazer um retorno ao Barcelona, para o Barcelona emprestá-lo ao Palmeiras. Então, a diretoria, tanto do Betis quanto do Palmeiras, veem com dificuldade a vinda de Vitor Roque, um menino jovem promessa do futebol brasileiro que está no Betis de Sevilha. É isso mesmo. Mas seria bom, né, se o Vitor Roque voltasse, ganhar confiança aqui no nosso programa, no nosso Brasil. Eu vou para um rápido intervalo, porque no nosso programa, agora sim, na volta dele, teremos a maestria, o conhecimento, a arte, tudo sobre o coração com ele, Dr. Luiz Eduardo Souza Mendonça. Me dá 2 minutos e eu já estou de volta. Estamos
de volta com o nosso programa Placar Esportivo, com muita alegria de poder contar com a sua audiência, o seu carinho de todos os dias aqui no nosso programa Placar Esportivo. Chegou aquele momento agora de você em casa se identificar com o que o Dr. Luiz Eduardo traz pra gente. E olha, se eu fosse você, ficava ligadinho no que ele vai mostrar. Roda aí! Muito boa noite, Dr. Luiz Eduardo, com o quadro Placar do Coração. Confesso que tava com saudade, viu? Boa noite, meu amigo Danilo. Boa noite a você aí de casa que nos assiste. Muito feliz em estar aqui mais uma semana com o Placar do Coração. Luiz, me conte tudo. O que você preparou para o nosso amigo, amiga que está nos acompanhando e estava ansioso, assim como eu, para receber o Placar do Coração? Danilo, trouxe um tema hoje muito importante. E o tema de hoje é o tema que é o colesterol. Bom, eu queria começar falando sobre esse tema hoje, trazendo um exemplo de um paciente que eu atendi na semana passada, na última quinta-feira. Então é o seguinte, Danilo, na última quinta-feira chegou um paciente para mim, um paciente relativamente jovem, de 56 anos, que me falou que infartou 3 semanas antes. Então no começo de fevereiro ele teve um infarto. Me falou que até então nunca tinha tido nenhum problema. Ele não tinha hipertensão, não tinha diabetes, não fumava, não bebia, não era sedentário, fazia atividade física. Bom, e aí conversando com ele, mais detalhadamente, aqui até abro um parênteses para dizer o quão importante é fazer uma boa anamnese, é ouvir o que o paciente tem, porque cada detalhe pode fazer diferença na hora da gente conseguir chegar a algum diagnóstico. E, coincidentemente, ele me falou que em 2022 tinha feito alguns exames de colesterol, me mostrou e eu vi que estavam realmente elevados, né? Ele me confessou que naquela época, durante 3 meses, chegou a usar remédio para colesterol, mas que depois largou, que depois perdeu o acompanhamento e não se preocupou em fazer novos exames. Aí eu falei, olha, seu fulano, provavelmente está aqui a causa do seu infarto. Então, peraí, Luiz, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo dizer que ele provavelmente teve o infarto porque teve colesterol alto? É isso? Exatamente, Danilo. Muito provavelmente sim. Primeiro porque até então, aparentemente, ele não tinha nenhum problema. Não era hipertenso, não era diabético, né, como eu falei. E segundo que depois ele me confessou que não tinha tanta preocupação com a alimentação. Apesar de magro, ele tinha uma dieta meio desequilibrada. Bom, então vou aproveitar esse tema para conversar um pouquinho mais sobre o colesterol. A gente consegue avaliar o colesterol através de um exame de sangue chamado perfil lipídico, que mostra pra gente o colesterol total, mostra pra gente o HDL, que é o colesterol bom, o LDL, que é o colesterol ruim, o triglicéridos, entre outros. De uma forma geral, o que mais nos preocupa é o LDL, que é o colesterol ruim, porque os níveis aumentados de LDL têm relação com o aumento do risco cardiovascular. Ou seja, o paciente tem mais chance de ter um derrame, de ter uma trombose ou até mesmo um infarto, né? Como é o exemplo que eu acabei de trazer aqui. Luiz, uma pessoa que tem um colesterol alto não é tão bom, certo? Mas o que faz a pessoa hoje, ela ter esse cuidado, essa preocupação? Porque o colesterol, pelo que eu vi, ele afeta até no infarto, é isso? Exatamente, Danilo. E é um tema tão importante porque tem consequências muito graves, né? Como eu falei aqui, o infarto, o derrame. E você quer ver uma coisa interessante? Você sabia que tem como estimar o risco de um paciente infartar nos próximos 10 anos? Ah, é? Ó, essa produção aqui é realmente fera, já até colocou aqui. Olha só, Danilo, isso aqui é uma calculadora do risco cardiovascular. Ela é dividida em 4 etapas. Isso aqui foi a Sociedade Brasileira de Cardiologia quem criou. Certo. Na primeira etapa, eu quero saber se o paciente tem alguma doença aterosclerótica importante, né? Com uma doença com obstrução maior do que 50%. Ou seja, um quadro mais grave. Vou até aproveitar você aqui para servir como exemplo. Nesse caso aqui, eu vou colocar não, né? Então, vamos passar para a segunda etapa. Na segunda etapa, eu quero saber se o paciente tem diabetes tipo 1 ou tipo 2. Porque se ele tiver diabetes, ele automaticamente já é de alto risco. Então aqui, como no seu caso você não tem, vou colocar não também. Vamos lá para a terceira etapa. Fazendo uma avaliação ao vivo, hein? Ao vivo, em tempo real. Na terceira etapa, a gente quer saber se o paciente tem alguma doença aterosclerótica mais leve, mais branda. Ou então um aneurisma, ou então uma doença renal,
ou ainda um colesterol já muito aumentado, né? O LDL acima de 190. Porque se ele tiver algum desses fatores aqui, ele também automaticamente já é de alto risco. Você viu meus exames, como é que eu tô aqui? Não assim? Aqui é não. Então e ótimo. vamos para a última etapa. Certo. O que vai definir aqui. Aqui, então, são características individuais, né? Você tá falando minha idade aí, ué. Tá numa faixa ali. Não falei exatamente a sua, mas tá nessa faixa aí, ó. Então, sexo masculino, idade entre 35 e 39, uma pressão arterial sistólica, que eu já sei, a sua, abaixo de 120, não usa nenhum remédio para pressão, não fuma, não toma remédio para colesterol, e eu já sei, da sua última consulta, que o seu colesterol total está em 200 e o HDL, que é o colesterol bom, está nessa faixa, entre 50 e 59. Depois disso tudo, dessa última etapa, a gente clica em prosseguir e a gente tem o resultado. Danilo, o seu resultado deu baixo. O que isso significa? Graças a Deus. Significa que a sua chance de ter um evento cardiovascular como um infarto nos próximos 10 anos é abaixo de 5%. É o que a gente considera como baixo. Interessante, né? Luiz, eu imagino quem está em casa agora e deve estar se associando, né, com colesterol alto, com o risco nos próximos 10 anos de ter ou não infarto. Me conte tudo. Eu fiz o meu exame ao vivo, o doutor fez aqui comigo e ele pode fazer o seu também. Como que faz para quem está em casa conectar com você, doutor? Danilo, muito simples. Basta pegar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code que aparece aqui na tela, você vai falar diretamente com a Thaís, a minha assessora, que vai te dar um tratamento diferenciadíssimo. Pode mandar mensagem para ela agora, que ela te responde agora. Lembrando também que eu também estou no Instagram, no @drluizeduardo.cardio. Então, os meios de contato estão na tela. Esse QR Code, ou então acessa, mande uma mensagem para o Dr. Luiz através do seu Instagram oficial e ele vai ter o privilégio de explicar para você e realizar exames, assim como ele fez aqui ao vivo. Meu risco é baixo. E o seu? Sabe me dizer como é? Danilo, é um tema muito importante. Muito. As pessoas que estão acompanhando a gente aqui desde o começo devem até achar engraçado, né? Que devem pensar, mas ele acha tudo importante. Mas, de fato, são temas importantes porque, primeiro, podem levar a problemas gravíssimos e depois que são problemas, muitas vezes, preveníveis, né? Então, se você, aí de casa, que quer saber mais sobre outros temas de cardiologia, o que é, o tratamento, condutas, é muito simples. Basta você assistir ao próximo Placar do Coração na semana que vem. Estou aqui te aguardando. Nos vemos na próxima segunda. Até lá. Muito bom revê-lo, doutor. Como Valeu. sempre. Gostei do meu exame, risco baixo. Você viu? Muito obrigado. Vamos juntos chamar os gols pela Europa, porque nesse final de semana, doutor, tivemos vários jogos interessantes. Clássico na Inglaterra. Lautaro Martins dando a liderança para a Internacional na Itália. E você confere o que o Salah fez contra o Manchester City. Veja aí. Pela Premier League no clássico inglês. O Sporting de Lisboa tomou um gol no finalzinho lá da equipe do Aves, jogando lá no norte do país, um frio. Futebol Clube do Porto agora há pouco já está jogando diante do Vitória de Guimarães. Fomos à Inglaterra com o show de Mohamed Salah em cima do Manchester City e também fomos lá na Espanha, né, onde o Real Madrid conseguiu uma vitória, onde, nossa senhora, o campeonato lá tá pegando fogo. Barcelona, Atlético e Real separados por detalhes ali na competição. Meus amigos, são os gols pela Europa que você também confere aqui no nosso programa Placar Esportivo. Produção, põe na tela o quiz, porque tem muita gente falando que não convocaria o menino Ney. Eu não tô entendendo isso não, uai. Será que você aí de casa não convocaria o Neymar? Produção, tá dando muita repercussão essa pergunta. Vamos deixar ela para amanhã? O que vocês acham? Pensa aí e me fala, porque o pessoal tá aqui, divididos. Eu não convocaria, eu convocaria. Danilo, pra mim o Neymar já é um ex-jogador. Então assim, manda sua mensagem no 629-9528-3890. Você convocaria o Neymar na sexta-feira para os jogos de Colômbia e Argentina? 2 jogos pesadíssimos nas Sul-Americanas? Inválidos pelas eliminatórias sul-americanas? Meus amigos, manda sua mensagem. Ele fez 6 jogos com a camisa do Santos, que está classificado para as quartas de final e agora nessa reta decisiva do Campeonato Paulista. Esse aqui, Sebastian Baez, bicampeão no Rio Open. E você acredita que ele bateu um recorde? E eu vou te contar como. Veja aí. Sebastian Baez, ele que conseguiu o título de bicampeão do Rio Open. E tá aí na tela, hein? João Fonseca perdeu posição, hein, produção? Perdeu e muita. Thiago, ele tá colado ali quase com o Thiago White, que é o brasileiro também, na 86ª posição. João Fonseca, que é o nosso brasileiro, tá na posição de número 78. O ranking é liderado por Yannick Sinner, o italiano, Alexander Zverev, o alemão na 2ª posição, Carlos Alcaraz, o espanhol, na 3ª posição. E aí segue, né? Taylor Fritz, Casper Ruud, Danilo Medvedev, Novak Djokovic,
Alain de Minaur, o francês, Andrei Rublev, que ganhou o título lá no Qatar, um ATP 500, esse final de semana subiu de 11º para 9º, aí está figurando entre os 10 melhores tenistas da atualidade. Muitas mensagens de pessoas que estão mandando aqui lá de Ceilândia, de Braslândia, falando que não convocaria o Neymar. Olha, grande parte aqui das pessoas que mandaram mensagem foram falando que não convocaria o menino Ney e foi pego de surpresa, viu? Olha essa aqui que interessante, é aqui de Goiânia. Olá Danilo, tudo bem? Parabéns pelo programa. Não convocaria o Neymar porque ele se acha o melhor, ele se acha um popstar fora de campo. Pode até ser, mas dentro de campo a verdade é que ele não está ajudando em nada. O Santos está fazendo a mídia em cima dele para ganhar dinheiro novamente, porque jogar dentro de campo não está fazendo nada. Mas fez um gol olímpico esse final de semana, uai. Que isso, o menino Ney é uma sensação mesmo, fora de campo. Mas dentro de campo, com calma, ele vai recuperar a sua forma física e tomara que possa nos ajudar aí a nossa seleção brasileira. Esse quiz fica para amanhã, devido à grande quantidade de participações que tivemos no nosso programa. Eu aguardo vocês amanhã às 18h30. Um beijo grande. Tchau!